O morcego sempre levou fama de mau. E nem só as mocinhas temem o seu ataque. Nós, os produtores rurais, somos constantemente atingidos pelos prejuízos que certas espécies causam à nossa criação. E por isso é importante conhecê-las. Mas que bicho é esse? O morcego não é um rato velho com asas como muita gente pensa. É um mamífero dotado de pelos e com uma membrana que lhe permite voar. Algumas espécies não fazem mal a ninguém. Muito pelo contrário, ajudam o homem e o meio ambiente. Os morcegos insetívoros combatem os insetos e as pragas. Os frugívoros polinizam as plantas, espalham as sementes, carregando-as ou eliminando-as através das fezes. Apenas 3 espécies se alimentam de sangue. São os hematófagos, mais conhecidos como morcegos vampiros, os grandes transmissores da raiva aos herbívoros e, portanto, os únicos que devem ser combatidos para que a sua população possa ser controlada. Lembre-se, a raiva não perdoa, mata. E para erradicá-la, precisamos saber mais sobre o hematófago. Algumas características podem ajudar a reconhecer o inimigo. Veja. O morcego hematófago tem cerca de 30 centímetros de envergadura e pesa em média 40 gramas. Seus dentes incisivos são bem diferentes dos de outras espécies. As orelhas são pontiagudas, o focinho é saliente em forma de ferradura e o lábio inferior tem no meio um profundo sulco que facilita a saída da língua para lamber o sangue que escorre da ferida que ele faz no animal. As fêmeas reproduzem um único filhote por ano, que voa preso ao abdômen da mãe pelas asas e pelo dente de leite. Os morcegos preferem locais úmidos e escuros. As cavernas e túneis oferecem a temperatura ideal para os hematófagos. Eles também podem ser encontrados nas paredes das cisternas abandonadas, em túneis, bueiros de estradas, porão de casas velhas, telhados ou até mesmo em ocos de árvores. Não é difícil identificar o hematófago. Basta observar sua posição no abrigo. Ele caminha com as mãos e as patas e seu ventre fica junto à parede, enquanto os morcegos de outras espécies ficam pendurados pelas patas e de cabeça para baixo. Existem 3 espécies de morcegos hematófagos. 2 são encontradas em Minas Gerais. A Desmodus rotundus é aquela mais comum que ataca todas as espécies de animais. E a Díphila caudata, que prefere atacar as aves, os bovinos e os equinos. A principal ocorrência de hematófagos se dá nas regiões montanhosas onde existem cavernas e grutas, como o sul de Minas, zona da mata, norte do estado, zona metalúrgica, Vale do Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce. Como os vampiros se alimentam de sangue, vão buscá-lo nos animais. A cada ataque, o morcego suga aproximadamente 15 mililitros de sangue, depositando na ferida uma substância anticoagulante presente em sua saliva que facilita o sangramento. Se ele for portador do vírus da raiva, vai contaminar o animal, que morrerá entre 1 semana e 3 meses. Várias espécies de animais são vítimas dos vampiros. Os bovinos são os preferidos. Depois deles, os equídeos, os suínos e as aves. Nos bovinos, as regiões mais atacadas são a tábua do pescoço, a garupa, a cauda e o úbere. Os equídeos são mais atingidos próximo à orelha, na região do pescoço e na garupa. As galinhas são picadas nas regiões desprovidas de penas, tais como cabeça, próximo ao traseiro e pés. O animal, quando contaminado, fica nervoso e isola-se do rebanho. Apresenta a seguir falta de coordenação motora. Anda com dificuldade. Perde o equilíbrio. Afasta as pernas para tentar se manter em pé. Saliva muito. Baba. Tem dificuldade de engolir. Seu berro é rouco. Sente cólicas intensas. Depois se deita.
Quando o animal entra na fase paralítica, perde o apetite e sofre paralisia gradativa dos membros posteriores e anteriores. Por último, apresenta pescoço virado para trás e patas em movimento pedalar. A morte ocorre aproximadamente 2 dias depois que se deita. Mas a história não termina aqui. Mesmo que a raiva tenha sido diagnosticada, é necessária a coleta de material para a análise laboratorial da doença. As carcaças dos animais mortos devem ser incineradas ou enterradas em covas profundas para que os outros animais não as consumam, evitando assim a transmissão de outras doenças. Procure a orientação de um técnico do IMA para fazer o diagnóstico da doença. Evite o contato com o animal que apresente os sintomas da raiva. Nas áreas de ocorrência, é importante vacinar os bovinos e equinos. Lembre-se de que a vacina deve ser conservada em gelo no transporte e na aplicação. As agulhas e seringas esterilizadas por fervura. Mas quando o animal já está contaminado, vacinar não resolve. Muitas vezes, os sintomas da doença demoram meses para se manifestarem. Por isso, o animal morre, mesmo depois de ter sido vacinado. A vacina é preventiva e não curativa. Pessoal, nós, os criadores e proprietários, podemos ser grandes colaboradores no trabalho de combate ao vampiro. Nós devemos indicar os locais onde possivelmente haja morcegos para que os técnicos do IMA possam vistoriar. O IMA conta com equipes treinadas que realizam no estado um trabalho permanente de localização e captura em noites escuras, principalmente em períodos de lua nova ou minguante. No trabalho de captura, utiliza-se uma rede de nylon, feita especialmente para escapar ao sistema de orientação dos morcegos. A rede pode ser armada no curral ou na saída da caverna. À noite, quando aparecem à procura de suas vítimas, acabam presos nas malhas. Falta de saia atrás também, ó. A pomada não precisa passar muita pomada não. Morcego aqui, ó. Depois de capturados, os morcegos são removidos com o auxílio de luvas de couro. As espécies não hematófagas são soltas e as hematófagas colocadas em gaiolas apropriadas. Em seguida, aplica-se nas costas do vampiro uma pasta vampiricida, contendo um anticoagulante chamado varfarina. Soltos, os morcegos retornam ao abrigo. Eles têm o hábito de lamberem-se uns aos outros. Cada morcego tratado com a pasta mata cerca de 20 morcegos na colônia, porque a pasta provoca hemorragia. E assim vão sendo eliminados os portadores da raiva. A sua colaboração é muito importante no trabalho preventivo. Procure o veterinário do IMA sempre que ocorrerem mordeduras por morcegos ou mortes por causas desconhecidas. Não queime, não enterre o animal sem que o veterinário o examine. Nunca deixe de vacinar sua criação contra a raiva quando recomendado. A raiva é uma doença que não tem cura, mas pode ser erradicada.
procure sempre o escritório do IMA mais próximo. O IMA é parceiro do produtor rural. Siga sempre as orientações dos técnicos do IMA. Com o controle e o combate da raiva, todos saem ganhando. O produtor e o consumidor.